ontem o ministro da Defesa, Braga Neto, esteve lá na comissão da Câmara. Todo mundo estava aguardando esse depoimento dele lá, né? Essa audiência na Câmara que o questionou sobre as últimas falas, a ameaça à democracia, e ele falou várias coisas lá. Entre elas, mais uma vez, negou a ditadura de 64, de 1964. Esse é um assunto frequente entre os bolsonaristas. Vamos ouvir o que ele disse. Mas eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Eu acho importante colocar essa fala porque ele é o ministro da Defesa. E ele dizer isso neste contexto que estamos vivendo significa o quê, Josias? Significa que nós estamos vivendo num absurdo constante, né? O ministro diz, se tivesse ocorrido uma ditadura no Brasil, muitas pessoas não estariam aqui. Muitas pessoas não estão aqui. Morreram muitas pessoas. Costuma-se dizer que a história só se repete como farsa, né? O general Braga Neto virou líder do PMB, é o Partido dos Militares do Bolsonaro. E ele mostra que, no Brasil, a história não se repete, ela se corrige. A chegada do Bolsonaro ao poder inaugurou no Brasil um debate sui generis sobre o que houve em 1964. Foi golpe ou foi uma revolução redentora? Essa é a dúvida. Imaginava-se que os fatos confirmassem que houve, sim, um golpe seguido de uma ditadura de 20 anos. Mas, a exemplo do Bolsonaro, do general Hamilton Mourão, o Braga Neto sustenta que nunca houve golpe e os 20 anos de ditadura não passaram de um grande mal-entendido. Os adeptos dessa tese consideram que os fatos são volúveis e não é justo que a memória da nação se submeta aos fatos sem poder reagir. Então, o general Braga Neto reage aos fatos. É como se ele perguntasse fatos, mas que fatos, né? Então, depois do negacionismo científico do presidente, nós temos agora o negacionismo historiográfico. Ao exorcizar o passado, negando que tenha ocorrido um golpe no Brasil, o Braga Neto soa esquisito, mas ele é um general político que nega a politização das Forças Armadas e ele está só mantendo a coerência de um governo que fez uma opção preferencial pela farsa. O Bolsonaro vive numa farsa eterna, né? O general combina com essa farsa.